Fala pessoal, bem-vindos ao meu novo vídeo. Esse é um tutorial que faz bastante tempo que eu tenho a vontade de gravar pra vocês. É um dos efeitos que eu fiz no Pokémon Detetive Pikachu. E o motivo que eu tô fazendo essa introdução é porque ele é um vídeo um pouco diferente. Eu sentei pra gravar ele sem saber exatamente como eu tinha feito o efeito, sem lembrar, na verdade. E eu fui resolvendo os problemas assim como eles foram surgindo. Então, mas eu acho que ele ficou bem didático para vocês. Vocês podem ver as dúvidas que surgem até para mim no meio do processo e como eu resolvo elas. E outro motivo também é que a parte de render eu achei que ficou um pouco pesado demais. Então eu vou gravar ela de novo, mas eu também queria ter certeza que eu liberava essa parte primeiro para vocês. Então curtam aí a primeira parte, no final da semana eu devo lançar a segunda parte desse vídeo que a gente renderiza o efeito, tá bom? Muito obrigado, hein? Fala pessoal, aqui é o Lucas Vícios e hoje eu vou mostrar pra vocês um dos efeitos que eu fiz no Pokémon. Eu vou mostrar o efeito agora, mas eu não sei se vou poder deixar ele no YouTube. O YouTube é meio chato com direitos autorais, enfim, vou tentar não falar nada enquanto eu mostro. Mas então são essas cenas aqui onde o Mewtwo é capturado. Vamos dar play aqui. Então esses raios aí eu tive prazer de fazer. E foi bem legal o desenvolvimento, principalmente essa cena aqui. Eu fiz todas elas. Então eu vou... Na verdade eu não lembro como eu fiz. Eu vou mostrar hoje ao vivo como eu acho que eu fiz. Então a gente vai chegar num material parecido. Espero que vocês gostem. Então vamos lá, vou começar com essa cena em branco. Deixa eu me livrar dessa shelf, eu nunca uso mesmo. Fica mais um pouco de espaço. Então vamos lá, criar um GeoNode e vamos fazer Pighead, nosso Pokémon. Ok, vamos aumentar a escala dele para 3. Ele tá voando aqui. Meu mouse, dá uma travada aqui. Então vamos lá. Eu quero fazer primeiro a parte dos raios. E naqueles raios vai emanar aquele, sei lá como chama, uma teia de aranha elétrica, sei lá o que é. Aquilo foi, na verdade, foi uma sugestão que eu dei pro diretor. Eu fiz o que eles queriam e fiz essa outra pra, sei lá, tava testando, o pessoal gostou e acabou indo pro filme, então foi bem legal. Então vamos fazer uma coisa parecida com o drone, fazer uma esfera aqui. Botar por como template. Essa esfera eu posso trazer... Na verdade, posso trazer no centro dela aqui mesmo. Vamos ver aqui. Pro lado, quero rotacionar ela baseada no eixo. Isso aqui. Talvez seja um pouco perto demais. Então vamos ver. Vou colocar um frame aqui. Frame vezes 0.1. Vamos ver como é que fixa. Muito devagar. 5. Não, na verdade, a rotação, né? Pode ser mais. Vou botar em real time. Devagar ainda. Ok, a gente pode ir ajeitando aos poucos. Vamos lá. Então, a primeira coisa, eu vou transformar isso aqui no nosso emissor para fazer os raios. Criar um null. É sempre bom nomear o que vocês acham que vão precisar puxar. Sphere. Vou fazer um add. Que eu quero criar um ponto no centro desse drone. Vou criar um add sphere input. Vamos botar a nossa esfera lá. E points. Vou criar um ponto aqui. E o centroid vai ser a esfera. Então, -1. EX. Nossa, cada dia um teclado diferente, hein? Vamos ver. Então, criou o centroid ali. Ok. Eu vou chamar isso de emissor. Emitter. Sempre com caixa alta. Caso eu precise puxar isso em outra geometria, a gente sabe que fica mais fácil de achar. Então, emitter. Rotacionar. Ok. Então, para conectar os pontos, eu quero criar alguns pontos na superfície do nosso porco. 1000, parece que tá bom. Posso deixar o
tá? Eu quero criar... Vou tentar fazer esse vídeo sem muita vex, sem nada. Eu quero criar... Usar os nodos do Houdini mesmo. Então, uma coisa que a gente pode fazer é um enumerate, que para criar um ID para cada ponto, chamar de ID. E eu vejo que ele cria o atributo ID com o mesmo número do ponto. E eu vou criar um sort. Vou entender daqui a pouco. O sort, eu vou abrir o display de pontos, número do ponto. E eu não sei direito onde está o ponto 0 aqui. Vou botar o nosso background para dark. Mas eu quero organizar de uma forma esses pontos, dar um sort que os pontos de 0, que ele comece a contar baseados na proximidade do drone. Então, como é que a gente faz isso? A gente pode vir aqui no sort. Sort by proximity to point, ok? Então, proximidade ao ponto. E aqui eu posso usar... Na verdade, eu posso usar, acho que a mesma coisa que eu usei antes. Add spare input. Posso botar o nosso emissor aqui. E usar a expressão centroid. Vou copiar ela aqui. Então, vamos lá. Na verdade... Bom, podia copiar o atributo inteiro, mas agora já está aqui. A gente vem mudando. Então, o que vai acontecer? Nosso ponto está aqui, certo? Esse é o nosso ponto. Nossa esfera. Está mais longe. Ok. Então, está ali o nosso ponto. E pode ver que, baseado na proximidade, agora ele começa a contagem de pontos a partir daquilo. Quando eu animar, tá vendo que muda. Agora está mais perto da orelha. Então, a gente vai usar essa contagem de pontos para filtrar onde a gente quer que os raios atinjam, né, a superfície. Então, para fazer isso, eu posso simplesmente criar um blast aqui. E eu quero deletar se o ID for maior que 10, vamos dizer. Ok. Pontos. Então, ID maior que 10, delete não selected, ou delete selected. Não, se o ID for maior que 10, certo? Tentando entender o sort, se está funcionando. É por isso, o enumerate está depois do sort, então por isso não fez sentido, mas agora sim, beleza. Então agora eu tenho 10, eu vou ter sempre 10 pontos, e são os 10 pontos mais próximos do nosso emissor, ok? Então, para conectar, agora eu quero conectar esse ponto 0 a esses pontos aqui. Então tem várias formas de fazer, mas vamos manter fácil aqui. Eu vou criar um for each point. Ok. E eu vou dar um merge. Porque eu quero conectar o ponto 0 ao ponto que está alimentando no meu for each. Então, cada iteração eu vou ter um ponto só. Então, ele vai fazer para cada ponto. E eu posso adicionar eles. Adicionar não, conectar com add. Vou em polygons, by group. E isso já deve funcionar, porque cada vez ele conecta, só vai ter um loop. Então, pode ver, ele vai criar um de cada vez, ok? Então, assim a gente tem nosso raio atingindo o porco, beleza? Então, algo assim. Ok? Depois a gente vai colocar um noise aqui, deixar estiloso que nem no vídeo. Mas vamos continuar. Então, outra coisa que eu preciso agora é para criar esses pontos. Eu posso usar um scatter também. Na verdade, vamos tentar usar o mesmo aqui por enquanto. Eu quero criar... Na verdade, eu vou fazer outro porque eu quero um pick para... O pick, ele aumenta em direção à normal, ou diminui, né, a geometria. Então, para ter certeza que não vai entrar... O nosso efeito não vai entrar na superfície, eu vou aumentar um pouquinho ela. Talvez seja muito, mas a gente vai testando depois. E uma coisa que eu quero fazer é só emitir baseado nesses pontos aqui, tá? Esse display tá... Ok. Então, o que eu posso fazer aqui é transferir uma cor. Eu vou dar uma cor preta para o nosso porco. Eu vou criar um attribute transfer. E quero copiar daqui. E posso dar uma cor para esse blast aqui. Posso dar uma cor vermelha. Tá?
Então a gente vê que está muito grande o threshold. Eu vou botar CD aqui porque eu só quero que copie a cor, não quero outros atributos. E vou botar para 0. E a gente vê que a gente tem esse controle legal aqui, tem até um follow off. Ok. Então eu posso fazer algo assim. Ok. Aí vai do controle que vocês querem dar no efeito de vocês. Um problema que eu tenho com essa forma de trabalhar é que pode ver que ele vai saltando. Eu vou botar ele como display isso aqui também. Então quando ele pula de uma proximidade para outra, simplesmente isso aqui fica preto e some. E eu quero que isso seja um fade, assim, vai sumindo aos poucos. Então para fazer isso eu vou criar um attribute VOP aqui. Na verdade eu vou criar um solver, porque eu quero que isso seja baseado no tempo. E o solver, ele permite fazer isso. Então, eu vou entrar aqui no solver. O primeiro input é isso mesmo. O solver permite a gente usar o frame anterior ou o frame atual do que a gente está fazendo. Então, eu quero somar a cor do frame atual com o frame anterior. Então, para fazer isso, vou criar um VOP. E vou plugar o primeiro input aqui, vou criar o frame anterior, o segundo o frame atual. Vou criar um add. E aqui eu posso usar um import point attribute. E esse atributo eu quero puxar do segundo input, então file, eu vou ligar no op input 2 e cd, que é a cor, tá? Então vou adicionar a cor do frame atual com a outra. Só que isso, o que vai acontecer? A nossa cor, para sempre ver fora do solver, a gente tem que vir fora da cadeia. Isso vai acontecer que não está funcionando como a gente espera. Eu vou dar um pin na viewport aqui para eu ter certeza que eu estou vendo fora do solver, mesmo alterando lá dentro. Então, não está acontecendo nada porque eu não pluguei na cor. Então, se eu plugar aqui, a gente vai ver que... Só que o problema é que eu estou adicionando, então está passando de 1 essa cor aqui. Eu quero manter em 1. Então, para fazer isso, eu posso usar um clamp. E o clamp, diferente do fit, ele limita. Então, ele vai limitar a minha cor aqui de 0 a 1, tá? Então, agora sim ficou... Só que o que acontece, isso aqui nunca some, né? Vai sempre tá só adicionando e não tem nada subtraindo. Então, para subtrair, eu vou usar um multiply. Eu quero multiplicar por uma constante. Posso promover esse parâmetro, na verdade, porque eu não quero mais entrar nesse solver. Então, vou promover ele aqui. Vou chamar de multi. Ok? E no momento ele está a 0, eu vou subir para o solver, eu vou ver que está aqui o nosso multiplier. Tá? Então, se eu botasse, por exemplo, um 0.9, o que vai acontecer? Cada frame ele vai multiplicar por 0.9, então, na verdade, vai ter uma redução, né, em 10%. Se eu colocasse 0.5, cada frame ele perderia metade, né? Então, talvez seja muito agressivo, vamos tentar o meu 9.5. Ok. Beleza, parece interessante. Vamos continuar aqui. O que eu posso fazer agora é deletar, posso dar um blast, outro blast. Se a cor for maior que 0.5, quero deletar a primitiva. Tá, deixa eu ver minha cor aqui. cd.x, que é na verdade é só o vermelho, né? Então só formar aqui 0.1, na verdade. Então vamos ver. Deixa eu ver porque não tá funcionando. 0. Primitiva. Será que... entendi. Tá. É porque o meu atributo está em points, então eu teria que promover o atributo, mas isso aqui vai dar um resultado que a gente quer. E para fazer um flick, eu vou fazer um remesh nisso aqui. Então, se eu apertar Shift W, a gente vê os polígonos, né, as edges, e vou criar um remesh, porque eu quero fazer esse efeito baseado na malha. Então, o remesh deixa essa
malha uniforme triangulada aqui, que vai ser mais interessante porque a gente quer. E ele cria esse... Tá vendo esse flick aqui? Que, na verdade, seria ruim para a maioria dos efeitos, mas para esse eu acho que vai ficar legal. Vai dar um ar de eletricidade que a gente quer, tá? Então tá, agora a gente tem a nossa geometria. E depois, isso é só uma forma simples de fazer. Vocês podem criar atributos. Não precisa necessariamente deletar a geometria. Vocês podem só usar isso para diminuir o p-scale das partículas na hora de renderizar, ou diminuir a cor. Então, fica ao critério de vocês como querem usar. Mas vamos seguir aqui. Agora, vamos ver se eu consigo lembrar. Eu vou criar um Find Short Path, que é ele é um node que ele acha o caminho entre edges. E para ele funcionar, a gente precisa de um grupo de start points e um grupo de end points. Então, do início ao fim, beleza? Então, o início, vamos criar um grupo aqui, group. Outra coisa que a gente vai precisar também é esse sort que a gente criou aqui, porque eu também quero basear ele na distância do drone, tá? Então eu vou copiar ele aqui, alt-click, vou colocar ele antes do nosso grupo. Vamos ver que tem essa linha roxa aqui, espero que dê para enxergar. Quer dizer, esse é o spare input que está conectando elas, tá? Então esse grupo eu vou chamar eu posso chamar de start. Eu chamei o nome aqui, mas pode ver que não muda o nome do grupo. Para a gente mudar, a gente pode usar a variável OS, que é operator S. Na verdade, eu não sei exatamente, eu não lembro agora. Mas beleza, isso vai criar o grupo com o nome do... Se eu clicar com o botão no meio aqui, eu vou ver que o nome do grupo agora é start, ok? Então fica mais fácil um momento só. Eu quero agrupar o ponto 0, ok? Esse vai ser o começo do nosso efeito. E agora eu vou criar outro grupo que vai se chamar end, que é o final. Ok. E o final... Vamos deixar todos os pontos, ver o que acontece. Então eu vou conectar aqui. Eu vou dar o grupo start points ao start, end ao end. E eu quero para cada... From each start to each end. Então, de cada começo para cada final. Então, ele vai criar... Cada começo a gente só tem o ponto 0, né? Então ele vai criar uma linha baseada na edge de cada começo para cada fim. Então já é um efeito legal, mas não é o que a gente quer ainda. Então vamos conseguir aqui. Agora eu já posso fazer várias coisas com manipular isso aqui. Eu poderia criar um carve já. Se esse é o tipo de efeito que vocês estão buscando. O carve, ele permite, por cada linha, criar ela mesmo. Ele usa a primitiva, ou V, dependendo como está criado. Tem o second. Eu posso tirar o zero. Então, assim seria uma forma legal para animar essa coisa emanando. Assim, é uma forma de fazer raios, coisas assim. Então, vocês podem brincar com isso aqui. Como ficou. Na verdade, fica legal, acho que. Então, 0.9 aqui. Pra gente não criar tanta linha, né? Vamos ver. Outra coisa que eu posso criar é um fuse. E... Eu vou criar ele antes do carve. Só pra ver. Snap distance. Fuse é tipo ele vai soldar os pontos, tá? Então... Pode ver que ele tem 12 mil pontos, é muita coisa. E aí agora ele transformaria isso em 700. Com essa distância, como ficaria o carve com isso? Vamos ver. Não muda tanto. Então é uma otimizada legal já, tá? E agora, se eu quisesse, posso dar um resample nessa curva aqui. Dela para subdivision. E pode ver que ela começa a separar essas... Porque a gente tem muitas linhas criando. Lembra que a gente fez aqui de cada start? Então, são várias linhas sendo criadas. E esse resample fica parecendo um pelo, né? Que também é uma coisa interessante, mas não é exatamente o que a gente quer ainda. Vou botar o display aqui no porco. Mais fácil de enxergar. Então, já fica um efeito interessante, tá? Outra coisa que eu poderia fazer já é um smooth.
ok? Só que a gente começa a ver que começa a perder um pouco de definição. Se criasse algo assim. Eu poderia criar outro fuse depois dele ou antes. Então, várias formas de fazer um efeito legal. Fica... Beleza? Uma coisa que eu não gosto é fica essa estrela no início. Eu acho que eu posso resolver isso com um carve. Será que um carve do início? Talvez... Aham. Pode ver que tá abrindo aqui na conexão. Então já é uma coisa legal. Smooth. Uma coisa que eu sei que eu fiz foi conectar pontos adjacentes. Tem uma forma de fazer isso. Nossa, esses pássaros estão fazendo muito barulho. Mas tem esse connect adjacent pieces. O que ele faz? É uma OTL. Então, ele conecta, é o que o nome fala, mas ele conecta pontos que estão perto um do outro. Então, essa é uma forma de fazer, eu nunca uso, né? Isso aqui eu só uso para criar constraints quando eu vou destruir coisas, criar, enfim, simulações de RBD. E isso aqui ele tem essa coisa legal que ele conecta pontos por proximidade. Isso a gente consegue uns efeitos bem legais. Vocês podem ver. Acho que eu colocaria isso antes do fuse. Vamos ver como fica. É que o fuse ele dá uma otimizada, né? Então ele acaba que fica mais fácil de controlar. Vamos ver se a gente trabalhar. Ok? Outra forma de fazer isso seria, se vocês quiserem mais controle na forma como ele trabalha. Na verdade está criando muitos pontos, né? Aqui posso dar uns 5. Assim já fica mais interessante. Acho que é algo mais assim que eu acabei fazendo, beleza? Uma forma de fazer isso é com point cloud, onde vocês podem pensar em qual ponto eu quero conectar com qual, baseado na distância. Vamos fazer isso só para... Acho que é uma coisa legal de aprender. Então, eu vou criar um attribute VOP aqui. E eu vou abrir um point cloud. Então, digitar PC, point cloud open. PC open. Isso vai me dar também o raio, o máximo o número de pontos, tá? É parecido com o que eles fazem lá. Vou conectar o P, posição, file no primeiro. E eu quero criar um import by index. Point cloud import by index. E esse point cloud by index, eu posso chamar um channel aqui, eu posso chamar o número do ponto. Então, e o número do ponto a gente chama com point.number. Se vocês descobrirem o help, tá? Se vocês abrirem um help lá, vai aparecer que vocês podem fazer isso. E a assinatura do número do ponto é uma integer. Ok? Agora eu quero criar uma primitiva. Então, add primitive. E eu quero que seja baseado no número do vértice, do número do ponto que ele achou, que ele encontrou, tá? Então, eu vou criar dois vértices, a gente precisa... Deixa eu ver se é a minha primitiva. Open polygon, tá? Que é uma linha, não é um polígono. Então, add vertex. E esse add vertex, a gente pode usar primnum, que vai ser... Eu posso usar o primeiro como... Primnum tem que ser a primitiva, tá? Então, a gente vai precisar de 2 aqui. E então, a mesma primitiva. E o número do ponto, eu posso usar ele mesmo. Posso puxar do point cloud, acredito eu. Vamos ver. E o data, eu vou clicar nos pontos encontrados. Então, isso criou do 0. Então, vamos ver se conectar no ponto. Pit não. Ok. Vamos tentar achar esses pontos. Na verdade, deixa eu pensar. Ok, posso fazer assim. Posso criar point number. Não, pera aí, acho que tá certo, só que eu tô esquecendo de achar o próximo ponto. Isso, ok. Então, found points. Na verdade, o que ele estava fazendo? Ele estava conectando com ele mesmo. E não é isso que eu quero conectar com o ponto mais próximo, né? Cada ponto desses com o ponto mais próximo. Então, se eu apertar o 1 aqui, se eu botar o 2, ele vai conectar com o segundo ponto mais próximo.
terceira e assim por diante. Então, a gente acha aqui alguma coisa interessante. 6, 7. Então, conecta com o sétimo ponto mais próximo que achou no point cloud. E daí, claro, a gente pode... O radius aqui, se a gente não quiser conectar tanto. Se não quiser conectar com esses mais longe, fica a critério de vocês, beleza? Então, vamos ver como fica isso. Não preciso mais desse adjacent pieces. Então, começa a ficar interessante. Vou colocar uma cor aqui. A gente vê um pouquinho melhor. Ok. Smooth. Então, o problema do smooth é que a gente perde um pouco na fidelidade à malha, né? Ainda mais se usasse um 1 aqui. Mas vamos entrar aqui de novo e vamos testando. O que dá um efeito legal. Eu acho que acaba ficando mais interessante ainda com pontos mais próximos. Posso colocar esse porco aqui de volta. Mas esse é o efeito, basicamente. Tá? O que mudaria? Poderia mudar criar mais pontos, deixar essa... Sabe, muita coisa? Então, fica bem livre para vocês experimentarem esse efeito. E o fuse aqui também. Se eu criasse isso e agora se eu conectasse. Então, vocês podem ver que muda bem o estilo, dependendo das setagens. Tem várias. O que eu poderia fazer também é criar outra primitiva. Por isso que eu gosto mais de criar eu mesmo o point cloud, porque dá mais controle, né? Então, também eu posso conectar... Na verdade, eu posso conectar um ponto com... Não, eu conectei em prim, não. Quero point number. Eu posso, por exemplo, conectar o terceiro ponto ao quarto, sei lá. Ou algum outro. Tá? Então, ao invés de ter uma conexão só, teria duas. Tá bom? Talvez fique um pouco caótico, mas acho que dá a ideia. Tá? E esse flick, de novo, é baseado nesses fuses aqui que a gente tem, no remesh. Então, vai de quanto flick vocês querem. Também dá pra aumentar a resolução ou diminuir até. Nesse caso, acho que o original até tava legal. Então, vamos ver como é que está mudando muito o número do ponto aqui. Um pouco. Vamos tentar fazer esse sort antes do remesh, ver o que acontece. Assim a gente vai experimentando, né? Então, se eu colocasse esse sort antes... Remesh... eu acho que o remesh mataria ele, então... Se bem que... Tô achando que tá mudando muito rápido. Quero só tentar descobrir o que eu posso mudar pra deixar mais estável. Fuse, carve. E assim a gente vai. Porque aqui até eu não tenho tanto problema com essas linhas, porque elas são parecidas, elas mudar de frame para frame. Mas ainda assim tá um pouco demais. Carve eu acho que não tá fazendo tanto, não. Fuse, acho que é o fuse mesmo, calma. Fica um pouquinho mais estável. Conectando. Smooth. Smooth pode pesar bastante a cena de vocês também. Ok. Então vamos seguindo aqui. Depois eu volto para esses parâmetros para dar uma refinada. Não quero que o vídeo fique muito longo. Esse é mais estudo de caso rápido para vocês. Mas o que a gente pode fazer agora no nosso... Vou copiar essa cor aqui. Nossas linhas, vou dar um merge para gente enxergar tudo junto. Tá? Então o que eu quero fazer é deixar esse raio interessante também. Uma coisa que eu posso fazer é criar um noise, então attribute VOP.
turbulent noise. Eu vou adicionar o número do ponto. Conectar aqui. Eu quero um 3D noise. Posso vir aqui em Vex Options, Create Input Parameters. E ele vai promover todos os atributos pra gente. Vou plugar isso no ponto. Só claro que eu não tenho pontos aqui, eu só tenho um ponto de conexão e o destino. Então, de novo, a gente faz um resample. E agora sim, ele vai pegar. Tá? Então, já vai alterar um pouquinho. Não quero tão... Ok. Posso até criar um frame aqui. 0.1, não quero variar demais. Z. Ok. Uma coisa que eu vejo é que eu perco um pouco da conexão depois quando eu aplico o noise, então acho que é interessante mostrar para vocês outra forma de fazer. De novo, Attribute Transfer. Attribute Transfer é o amigo de vocês. Tem várias formas de fazer isso, mas eu gosto de visualizar assim, então... Vou criar um color preto. E vou jogar aqui no resample. Antes do noise, tá? E o Attribute Transfer aqui. E eu quero puxar um vermelho dos pontos originais, tá? Então, aqui, pontos originais. Eu vou transferir essa cor. CD. Eu quero transferir só da borda, porque eu não quero que eu aplicar esse noise na bordas, tá? Nas arestas. Então, para aplicar isso, várias formas também, eu posso simplesmente... Deixa eu aumentar um pouquinho. É legal que ele dá esse fade, tá? Esse blend. Eu posso vir aqui e usar um mix. Mix, o que ele faz? Ele faz o blend entre dois parâmetros baseado nesse atributo que é o bias, tá? Então eu posso usar a posição original e a posição do destino e conectar esse bias aqui na cor. Tá? E ao invés de plugar esse add aqui, eu vou plugar o blend. Isso deu o contrário do que a gente quer, na verdade. Tá? Eu poderia inverter, o que eu posso fazer é só inverter esse... Vou desconectar o bias, na verdade. Usar o Shift R, que ele vai inverter os parâmetros, daí eu plugo a cor de novo. Jeito mais fácil. Então, beleza, agora ficou... vou voltar para nossa cor aqui. Então, agora a gente tem um controle de o quanto a gente quer que fique, que o noise influencie, tá? E, de novo, se vocês viram meu vídeo anterior, a gente pode... Todos esses parâmetros aqui a gente pode promover e criar uma OTL, o poder do Houdini. O que eu geralmente faço em produção, os nodes que eu tenho parâmetros para alterar, quando eu estou, ademais, fazendo uns testes, assim, que eu não sei exatamente onde eu vou chegar, eu só ponho uma cor vermelha aqui para ficar mais fácil quando olha a network, da gente fica gigante, né? Então, por exemplo, o peak aqui é uma coisa importante. Colocaria ele para vermelho também. E assim por diante. Só para eu ter mais facilidade ou quando até passa a cena para alguém, elas saberem, a outra pessoa saber que, esse node aqui é importante. Ou esse node aqui eu posso alterar, tá? Outra coisa que... Então eu posso fazer muitas coisas com esse nosso efeito. Eu posso copiar o nosso conector aqui, que eu não chamei de nada, então... sei lá, conecta pontos. Vou copiar ele aqui e vamos copiar na nossa linha. Acho que pode ser uma coisa interessante. Tá? De novo, uma coisa que eu vejo, fica meio estranho essas conexões na aresta, que eu posso fazer é usar essa cor de novo para... posso deletar, vou criar só uma conexão. Mas eu posso usar essa cor para não criar cópias ali, por exemplo. Posso criar um mix também. Vamos ver se o mix vai funcionar. Só que agora eu tenho que pensar isso. Tentando não deixar o vídeo muito comprido para vocês, mas também eu tenho que descobrir como fazer. Então, pensar aqui, como é que a gente exclui... Você excluísse o vértice, né? Só nos pontos com a cor vermelha.
Acho que isso funcionaria. Então, vamos pegar essa cor, primeira coisa. Bias. Eu quero que o ponto seja... Quero que, se cor for vermelha, ele pode retornar esse ponto que a gente está usando. Na verdade, é o segundo, né? Ok. Então, vou passar isso aqui. Tudo bem se a cor for vermelha. Nossa, se a cor for vermelha, eu quero 0. Então, vamos ver como é que fica. Se -1. Que é a assinatura float. Acho que tudo bem. Vamos ver como ele lida com isso. Ok. Talvez tenha invertido. 0. Na verdade é interessante, né? Isso não era o que eu queria, mas a gente vai descobrindo. Então, na verdade agora ele só está conectando com aqueles pontos. Outra forma de fazer... Vamos pensar aqui. Poderia criar... Deixa eu pensar. Petinam. Ele vai conectar aqui. Então eu quero, se a cor do ponto for... Na verdade eu posso fazer um two-way. Isso pode funcionar. Então tá, two-way switch. Criar um compare. De novo, o two-way switch ele é single-threaded, se eu não me engano, a não ser que tenham mudado isso. Mas é melhor você usar if block. Mas eu tô... Como esse efeito é muito rápido, é só alguns pontos, eu não vou me preocupar com isso agora, tá? Então eu vou comparar a cor. Se a cor for menor que 1, vai passar um valor, senão vai passar o outro. Então, se for menor que 1, vai passar o primeiro input, senão vai passar o número 0. 0 não. Na verdade, se for, vai passar o número do ponto, porque daí ele vai conectar com ele mesmo e vai ficar invisível pra gente. Tá? Vamos ver se isso funciona. Aê! Ok. Doeu um pouco, mas foi. Então, olha que legal. A gente pode até usar esse valor aqui para, olha que legal, definir quão perto da borda. E claro, a gente podia criar outro attribute transfer para controlar isso separadamente da borda. Então, mas bem legal. Então a gente não tem conexões perto do porco, tá? Ou onde a cor é vermelha. Vamos criar um smooth aqui. Ok. Chacoalha. E eu tenho uma suspeita que isso vai também tirar nossos pontos ali. Ok? Mas é assim mesmo. Então, até se eu quisesse uma coisa mais extrema assim. Olha que legal. De novo ele criaria esse... Ele nos daria esse problema. O que eu posso fazer no Smooth aqui... ele trabalha com grupos, então... Na verdade... Share Edges não vai funcionar. Ok. Então vamos criar um grupo. Várias formas de fazer a mesma coisa. Group by expression. O nome do grupo vai ser borda. Pontos. OS. Tá. Borda. Então se a cor for maior que 0.6, sei lá. Cor vermelha, né? X. E eu posso plugar no constraint points a borda. De novo a gente consegue controlar, manter essa borda ali, tá? Ok, 1.8 de repente. Ok. Então, olha que legal. Então tá aí. Nossos pontos criados. Vamos ver como tá tudo. Nosso efeito. Então vou criar aqui vou criar uma câmera e um preview para vocês e eu já mostro como tá ficando. Beleza, voltando aqui. Eu criei esse preview. Eu acho que tá um pouco caótico. Tá bem parecido já com o efeito, se vocês compararem, mas vamos tentar aumentar essa resolução um pouquinho só pra gente refinar, tá bom? Então vou vir aqui no Remesh. Tirar o display. Uma coisa que eu posso... Vamos tentar aumentar essa resolução para 1.
Então a gente tem mais linhas. E a gente controla isso depois no Fuse. Então, find the shortest path. Ok. Só sei que tem mais regiões que ficam estáticas, né? Ok. Tá, Fuse. Vamos ver. Na verdade, vamos fazer esse carve antes do Fuse. Ok. Eu acho que eu vou trocar. Vamos fazer só o second primeiro. Quero dar uma limitada. Daí a gente faz um Fuse. E depois a gente pode fazer o first U. Tá? Vamos ver como é que esse Fuse aqui tá. A gente pode até aumentar ele. Vamos ver. Algo bem... menos pontos que vão aumentar depois com o resample. Isso, tá. Acho que vai ficar mais estável. Esse Fuse aqui... pode até deixar. 3. Carve, ok. Connect points. Eu gosto mais dessa resolução entre os... ele cria vários pontos nas linhas que estão mais perto uma da outra, mas ele deixa alguns gaps. Eu acho bem legal. Olha só. Tá? Vamos botar de volta uns... Pokémon. Ok. Começa a pesar um pouco por causa do resample, do remesh. Aqui eu já começaria a fazer caches, tá? Talvez esse smooth esteja atrapalhando muito alto. Mas aí vai da geometria que vocês estão usando também. Vocês podem sempre vir aqui no peak e aumentar. Então vai aumentar a distância entre o... a gente vai ter que calcular o solver de novo. Mas pode ver que fica uma distância maior agora entre a geometria. Aí seja muito. Então eu faria caches depois do solver, faria coisas assim, porque a gente nunca sabe, né? A malha tende a ser bem pesada em produção. Outra coisa eu posso... acho que tá interessante. Agora sim eu posso criar o outro carve. Vamos ver como é que é. Mais aqui no meio. Quando a gente coloca nossos raios, até não vejo muito problema em deixar. Se eu quisesse chegar, tem um carve aqui. Posso chegar outro carve aqui. Antes desse Fuse. E usar ele. E se vocês poderiam... algumas cenas que eu fiz, eu usei pra animar, tá? Então, vamos dizer, se o diretor queria que ele emanasse, eu usava o segundo. E fica bem controlável. Vocês podem basear na cor ou basear em um atributo para animar esse proceduralmente, tá? Mas em shot de produção, geralmente é muito específico, é muito rápido. A gente acaba animando à mão, tá? Cada raio que entra. Mas olha só. Se eu quisesse animar isso crescendo e tomando ele. Agora, como a gente tá rotacionando, fica meio estranho, né? Porque ele vai sair copiando tá sempre mudando, né? Mas é interessante, se vocês quiserem testar. Vamos tirar um outro preview aqui e vamos ver como fica, tá? Fala, pessoal, voltando aqui então. Eu fiz esse preview e tô achando bem legal, tá? Acho que tá bem próximo do que eu fiz pro filme. Claro que tem vários notes que a gente tem de shot a shot, a gente faz coisas à mão, mas eu sei que a base da build era algo assim, tá? E acho que a gente pode renderizar, só para mostrar como eu renderizei, como renderizaria. Vamos fazer rápido.